Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando as bases filosóficas da psicanálise. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Cada vídeo da série de psicologia você pode assistir ele individualmente. Não precisa você assistir os anteriores e os posteriores, quer dizer, você não precisa assistir eles na ordem nem nada disso. Você pode assistir um sem assistir outro, mas eles têm uma certa ordem lógica, Nós falamos sobre a psicologia cognitiva, os limites da psicologia cognitiva, e agora nós vamos falar de outra perspectiva teórica e filosófica, que é a psicanálise, e a partir daqui vou gravar nesta playlist vídeos de psicanálise, mas cada vídeo você pode assistir por ele mesmo. Neste vídeo nós vamos falar das bases filosóficas da psicanálise. Toda teoria tem pressupostos filosóficos. E nós vamos ver hoje quais são os pressupostos ontológicos, metodológicos e antropológicos da psicanálise. O primeiro elemento para a gente dizer aqui, para a gente desmistificar as coisas, é dizer que não existe uma só psicanálise. Existem psicanálises. A psicanálise ela surge ali com Freud, mas ela vai ter várias correntes, com Melanie Klein, com François Dolto, com Winnicott. Então você tem psicanálises no plural, Lacan. Então existem muitas psicanálises. Mas quando a psicanálise surge, ela parte de um pressuposto ontológico. Qual que é esse pressuposto ontológico? É o naturalismo. É o naturalismo tanto ontológico quanto epistemológico. O que é o naturalismo ontológico? O naturalismo ontológico é a tese de que a realidade causal se esgota nos seus constituintes naturais. Ou seja, que tudo que tem poder causal eficiente faz parte do mundo natural. Tudo que existe em termos de realidade causal faz parte do mundo natural. O ser humano, que é um ente causal, portanto, faz parte do mundo natural. Nós não somos almas, espíritos ou alguma coisa nesse sentido. Nós somos entes naturais. E os nossos processos mentais são, portanto, processos neurais. São processos físicos. São processos nesse sentido fisicalista. Só que tem uma questão. O naturalismo da psicanálise é um naturalismo qualificado, porque as questões epistemológicas vão mudar um pouquinho. O que é um naturalismo qualificado? É um naturalismo diferente do naturalismo das ciências mais naturais e positivistas. Alguns naturalistas muito rígidos em termos metodológicos, alguns fisicalistas metodológicos defendem que todas as ciências podem ser reduzidas ao modelo da ciência física. Esse é um tipo de naturalismo rígido. No entanto, a psicanálise vai observar assim que não pode ser isso, porque por mais que nós sejamos entes naturais, nós temos uma subjetividade. Nós somos sujeitos. Nós somos uma subjetividade. Nós somos um ente natural com subjetividade. Como nós somos um ente natural com subjetividade, estudar o ser humano não é como estudar fenômenos físicos, químicos. Por que não é? Fenômenos biológicos, por que não é? Porque quando a gente estuda, por exemplo, um fenômeno físico, um fenômeno químico, um fenômeno biológico apenas, nós podemos dar um certo distanciamento. Ali pode haver uma maior dicotomia entre o sujeito e o objeto. No caso do ser humano, quando nós estudamos o ser humano, essa dicotomia, ela, digamos assim, se dissolve. Porque nós somos o nosso próprio objeto de estudo. Dado isso, a psicanálise vai dizer assim que por mais que o ente humano seja um ente natural, como nós somos uma subjetividade, então a nossa subjetividade não pode ser completamente tornada objeto. Como nossa subjetividade não se objetifica completamente, não pode ser objetivada completamente, nós precisamos então de uma linguagem que não se reduz à linguagem das ciências físicas, biológicas e químicas. Só que essa é uma questão da linguagem.
Nós não podemos reduzir a linguagem sobre a mente, a linguagem sobre aquilo que é físico. Mas a psicanálise adota um reducionismo ontológico. Por mais que não se dê para reduzir a linguagem psicológica à linguagem física, na realidade, processos psicológicos são processos físicos. Então é um reducionismo ontológico, mas não um reducionismo linguístico. Por isso a psicanálise adota um ficcionalismo. O que é um ficcionalismo? É a ideia de que os termos mentais, eles têm uma certa ficcionalidade, não é para você tomar eles ao pé da letra literal. Por exemplo, quando a psicanálise fala de aparelho psíquico, quer dizer que literalmente tem um aparelho psicológico, que ele tem o ego, tem o id, o superego, literalmente assim dentro de você? Não. Mas quer dizer que essa linguagem sobre aparelho psíquico é útil para entender a psique humana, para entender os nossos processos mentais. Por isso nós chamamos isso de um ficcionalismo rigoroso. Não é um ficcionalismo arbitrário. São conceitos com uma certa ficcionalidade, mas que não são absolutamente ficcionais, porque eles têm um fundamento remoto na realidade. Então, por mais que não exista literalmente um aparelho psíquico, por mais que não exista literalmente um id, um ego, um superego, essas ficções remetem a fenômenos reais, que na verdade são fenômenos neurais. Nós chamamos isso de um ficcionalismo rigoroso. Então, não caia aí nessas histórias de achar que tudo da psicanálise deve se tomar ao pé da letra literal absolutamente. São ficções úteis. Outro detalhe que é importante falar é que quando a psicanálise surgiu com o Freud pretendia que a psicanálise fosse uma ciência natural. Então o que o Freud dizia? Por mais que o método da psicanálise não seja redutível àquele da ciência física, química, biológica, ainda assim a psicanálise pode ser considerada uma ciência natural, no sentido qualificado, porque o ente que ela estuda ainda é um ente natural. Mas agora é importante dizer o seguinte: depois de Freud, os psicanalistas reinterpretaram a teoria do Freud e agora se defende que a psicanálise não é uma ciência. O que a psicanálise é então? Ela é uma hermenêutica da subjetividade ou uma filosofia da subjetividade. O que é uma filosofia da subjetividade? No início do século XX, diferentes autores, especialmente influenciados por Franz Brentano, que foi um psicologista do início do século XX, o que o Franz Brentano colocava? Olha, nós devemos reconhecer que não é suficiente estudar a psicologia humana do ponto de vista das ciências descritivas, das ciências experimentais. Porque, como eu disse, a subjetividade humana, ela tem algo que não é completamente objetivizado pelas ciências naturais. Existem elementos da subjetividade humana que não são suficientemente capturados pelos métodos das ciências naturais experimentais. Talvez com o método da ciência experimental, você estude a cognição humana, os processos psicológicos, como a atenção, a memória. Mas existem elementos da subjetividade humana, como os desejos, como os conflitos entre os nossos desejos, como a experiência, a vivência, que não são completamente capturados pelo método experimental. Por isso, além de uma psicologia descritiva, Brentano diria que nós precisamos de uma psicologia interpretativa. É por isso, por exemplo, que Edmund Husserl, que foi um aluno do Brentano, que foi colega, digamos assim, que também o Brentano foi professor tanto do Husserl quanto do Freud. O Husserl, uma das suas últimas obras, é a crise das ciências europeias. O que ele vai dizer lá? A subjetividade humana não é completamente capturada pelo método das ciências objetivas. Por isso, além de uma psicologia científica, nós precisamos de uma psicologia fenomenológica, uma psicologia da vivência. Então, a psicanálise, alguns autores vão entender, os psicanalistas hoje entendem, que a psicanálise, na verdade, não é uma ciência.
Mas ela é uma filosofia da subjetividade, assim como a fenomenologia, assim como o existencialismo. Mas alguns podem dizer, pessoas mal informadas, falam que a psicanálise é uma pseudociência. Quem fala isso não compreende esse contexto epistemológico. Porque a psicanálise não é uma pseudociência. Pode ser que algumas correntes psicanalíticas sejam pseudociência. Pode ser que algumas teorias ou hipóteses causais psicanalíticas sejam pseudociência hoje. Mas isso não significa que a psicanálise, enquanto proposta teórica e prática, seja uma pseudociência. Porque, na verdade, diferente, por exemplo, de Bert Hellinger, diferente, por exemplo, de teorias quânticas que distorcem conceitos científicos, a psicanálise é uma condensação de tradições filosóficas sobre a subjetividade humana. A psicanálise ela bebe do conceito de vontade do Schopenhauer. A psicanálise ela bebe das teorias kantianas. A psicanálise ela bebe por exemplo, do Nietzsche. Ou seja, ela condensa uma tradição filosófica. Ela é uma condensação de uma tradição filosófica. E, portanto, a psicanálise é, na verdade, uma espécie de interpretação da subjetividade. Ela é uma psicologia interpretativa. Mas eu estou aqui dizendo que a psicanálise é uma psicologia, mas está impreciso. Ela não é exatamente uma psicologia, porque é no sentido da psicologia experimental, da psicologia cognitiva. Na verdade, a psicanálise, como eu disse, era uma filosofia da subjetividade. Você pode comparar com a fenomenologia, com o existencialismo. Por exemplo, por mais que a gente tenha a fenomenologia filosófica, você pode ter antropologia fenomenológica, você pode ter geografia fenomenológica, você pode ter ciências sociais fenomenológica, você pode ter estudos de cultura fenomenológicos. A psicanálise é assim. Ou seja, a psicologia é só um dos campos de aplicação da psicanálise. A psicanálise ela é mais ampla do que a psicologia. Então, a psicanálise é uma pseudociência? Não. Psicanálise é ciência? Não. Nenhum dos dois. É uma não ciência. É uma hermenêutica da subjetividade. Eu disse que a psicanálise parte do pressuposto do naturalismo. No entanto, não é necessário ser naturalista para acreditar ou para adotar a psicanálise. A psicanálise, por mais que ela parta de pressupostos naturalistas, ela não necessariamente é naturalista na essência. Por quê? Hoje, se você pegar a teoria da evolução na biologia, o pressuposto dela é naturalista, é mecanicista, é fisicalista. Se você pegar as teorias da física, a física ela adota um paradigma naturalista. Mas você precisa ser naturalista para acreditar na teoria da evolução, por exemplo? Não. Então, a psicanálise, ela tem um pressuposto naturalista, por isso ela adota a teoria da evolução, ela adota a ideia de que os processos neurais são fundamentais para compreender a psique humana. Mas você não precisa ser naturalista para adotar as teorias psicanalistas. Você pode adotar a teoria sem adotar o pressuposto ontológico do qual a psicanálise partiu. Agora que nós falamos do pressuposto ontológico, vamos falar do pressuposto metodológico. Ora bolas, qual que é o método da psicanálise? Porque se o método da psicanálise não é o método das ciências experimentais, porque os métodos das ciências experimentais são limitados para acessar a subjetividade humana, qual é, pois, o método da psicanálise? De novo, a psicanálise não está negando a ciência. Ela está negando a ideia de uma ciência absoluta, a ideia de que a ciência consegue abarcar tudo. Quais são os métodos? Na verdade, quando a gente fala de método da psicanálise, nós vamos distinguir dois campos. Existe um método de investigação e existe um método clínico. Método de investigação. O método da investigação da psicanálise é um método hermenêutico, é um método interpretativo. Em que sentido? O que é método interpretativo na psicanálise? Método interpretativo na psicanálise consiste em desvelar os significados latentes da linguagem. Vou repetir. O método interpretativo da psicanálise consiste em desvelar os elementos latentes, os significados latentes do discurso.
O discurso ele tem um significado manifesto, que é aquilo que está explícito, é aquilo que está claro. Mas na linguagem, geralmente, a gente comunica mais do que a gente coloca na palavra. Geralmente o que a gente diz tem mais do que o que a gente diz. Tem um não dito, tem um pressuposto, tem um implícito. O método psicanalítico tem como objetivo desvelar o que está implícito, desvelar o que está oculto, desvelar o que está nas entrelinhas da linguagem. Então, nós podemos pensar nisso em diferentes sentidos, né? Às vezes, alguém diz algo, mas por trás do que essa pessoa diz tem elementos ocultos, tem elementos latentes. Não é uma coisa conspiracionista, não é para você ficar inventando teorias mirabolantes sobre o que está por trás da fala. Claro que alguns psicanalistas fizeram isso, mas isso não é o foco da psicanálise. O foco da psicanálise é pensar, nossa, o que será que está por trás de uma literatura onde fala sobre um homem paranoico que acha que foi traído por uma tal de Capitu? O que será que está expresso ali nas entrelinhas? O que será que está implícito no discurso do Bolsonaro quando ele fala que ele é imbrochável? Será que ele só está falando que ele é imbrochável? Será que não tem algo mais ali? O que é o discurso do imbrochável? O que está por trás desse discurso? Existem elementos latentes na linguagem. E aí, como método hermenêutico, a psicanálise vai usar esse método para pensar um campo variado de fenômenos, que são os dados clínicos, as obras literárias, os fenômenos culturais, os discursos. Então a psicanálise ela não vai só interpretar o que está lá no consultório. A psicanálise vai acumular informações a partir de um estudo da literatura. Vamos pegar Machado de Assis. Vamos ler Machado de Assis, vamos pensar o que ele pode ter querido dizer, o que está por trás da história, da narrativa. Vamos pegar os mitos. O que será que os mitos falam? O que será que os mitos comunicam? Vamos pegar os símbolos religiosos. O que será que está por trás do símbolo da Virgem Maria? A mulher virgem e que é a mãe perfeita. Que discurso é esse? O que será que está por trás de fenômenos culturais? O que será que está por trás dos fenômenos de massa do fascismo? O que será que está por trás dos fenômenos da mídia, da indústria cultural? Então a psicanálise ela vai interpretar a cultura, ela vai interpretar produções, obras. Então não adianta pensar a psicanálise como uma ciência experimental. Você não vai colocar as obras do Machado de Assis no laboratório, mas você vai analisar o que de expressão da subjetividade humana está ali nas obras do Machado de Assis. O que de expressão da subjetividade humana está na música. O que de expressão da subjetividade humana está na arte. Então é uma teoria muito mais ampla, é uma teoria hermenêutica, que busca acumular um conhecimento a respeito dessas diferentes interpretações. E a psicanálise ela tem um certo rigor, pelo menos a psicanálise séria, porque aqui é um dado acumulado. Não é a interpretação do João, não é a interpretação do Bert Hellinger, não é isso. Quem usa Freud como autoridade, quem usa Lacan como autoridade máxima, não está entendendo a psicanálise, não é isso. Não é você pegar a teoria de um cara e achar que ele é a autoridade suprema e pronto, interpretar tudo com base nele. Não, a psicanálise existem sociedades psicanalistas, existe uma teoria histórica da psicanálise, existem pesquisadores da psicanálise em vários lugares produzindo, publicando. Então é a partir desse conjunto de produção de conhecimento que a psicanálise se constrói. E a psicanálise não é uma teoria causalista, não é uma teoria para estabelecer relações causais objetivas e universais. Não é para dizer assim, olha o que causa o autismo. O que causa o autismo é a falha materna. Não! Não é isso que é psicanálise. Usar a psicanálise assim é usar mal a psicanálise. A psicanálise quer construir sentidos, construir interpretações, mas não teorias universais sobre causa e efeito. Não existe na psicanálise uma ideia do tipo assim, autismo é sempre causado por falha materna. É absoluta, é uma relação causal universal. Não. Isso é um jeito... Claro que alguns psicanalistas fizeram, mas isso não é o que é psicanálise. Psicanálise não é estabelecer relações causais de causa e efeito universais e absolutas. A psicanálise é muito mais uma construção de sentidos e interpretações que são únicas. Cada paciente é uma psicanálise.
Cada livro, obra literária que você interpreta é uma psicanálise. É claro que na psicanálise se permitem certas generalizações quando você tem um acúmulo de interpretações. Então na psicanálise a gente percebe algumas coisas que se repetem, como mecanismos de defesa, projeção, racionalização. Mas não é para ser uma teoria absoluta de causa e efeito. Então, se o método da psicanálise no campo de investigação é um método hermenêutico, no campo clínico o método é a atenção flutuante e a associação livre. Então, a psicanálise possui um método clínico. Psicanálise não é a mesma coisa que psicoterapia. Não é para resolver sintomas. O objetivo principal da psicanálise não é a remissão dos sintomas. O objetivo principal da psicanálise é possibilitar a elaboração de novos sentidos, de novas interpretações. Mesmo que resolver sintomas possa ser uma das coisas que estão aí no caminho, não é o foco principal da psicanálise. E qual que é o método clínico, então? De um lado, a atenção flutuante, que é o que o analista faz, e do outro é a associação livre, que é o que o paciente ou o analisando faz. O que é a associação livre? É que o paciente associe palavras livremente. Ou seja, a psicanálise quer que a subjetividade se expresse livremente por meio da fala, por meio da linguagem. Ou seja, é para a pessoa fazer livremente associações. E o que é a atenção flutuante? A atenção flutuante é uma atitude desinteressada. O que é uma atitude desinteressada? Se você deixa de lado conceitos, pressupostos, crenças. Psicanalista não é um aconselhador. Psicanalista não é um eticista. Psicanalista não é um conselheiro. Quando um psicanalista está diante do paciente, ele tem que deixar de lado, suspender, colocar entre parênteses os seus conceitos, os seus pressupostos, as suas crenças morais. Não é que o psicanalista não possa ter suas crenças morais. Não é que o psicanalista não possa ter pressupostos. Mas que, ao ouvir o paciente, o psicanalista tem que fazer uma escuta desinteressada. Uma escuta menos enviesada, menos apegada a conceitos, menos apegada a pressupostos. Por isso que psicanálise não tem nada a ver com você ter várias caixinhas na sua cabeça e tentar encaixar o paciente. Não é sentar e falar assim, nossa, vamos lá, ele é psicótico, ele é perverso, ele é neurótico, é complexo de Édipo, quem foi culpa da mãe? Se você vai ouvir o seu paciente carregado desses conceitos, você já não está mais na atenção flutuante. A atenção flutuante é uma escuta desinteressada. Ouça o paciente, deixe ele associar livremente. E essa escuta desinteressada também significa que você não pode destruir a associação livre. Não tem que planejar a sessão do começo ao fim. Não tem que direcionar rigidamente o seu paciente onde você quer. Por isso, um psicanalista tem que tomar muito cuidado com as perguntas que ele faz, com as intervenções que ele faz. Porque muitas das vezes, algumas intervenções podem induzir o paciente, induzir crenças no paciente. Então, o analista tem que tomar cuidado para não quebrar a associação livre, não colocar na boca do paciente coisas que vêm dele e não vêm do paciente. Por isso, a psicanálise também não é aquela... É claro que alguns psicanalistas agem assim, fazem isso. Mas a psicanálise ela é uma tentativa de não quebrar a associação livre, de não tentar induzir crenças, memórias, pensamentos e ideias no paciente. Por fim, para a gente finalizar, qual que é o pressuposto antropológico da psicanálise? O pressuposto antropológico da psicanálise a gente chama de homem psicanalítico. O ser humano psicanalítico. O que é o ser humano psicanalítico? É um ser humano que tem o desejo, que tem a realidade, que tem um conflito entre desejos e realidade. E esse conflito gera sofrimentos. O que é o homem psicanalítico? É um homem que tem muito mais coisas que ele desconhece do que ele conhece. Tem muito mais coisas influenciando minha maneira de pensar, agir e me comportar do que eu mesmo me dou conta. O homem psicanalista, portanto, não é o homem psicanalítico não é o homem racionalista. Mas é um homem que desconhece a si mesmo. É um homem que não é senhor da sua própria casa.
Então nós chamamos isso de uma visão antropológica do ser humano, no sentido de que há muito mais coisa em nós que a gente não dá conta do que coisas que a gente dá conta. Há muito mais coisa em nós influenciando a nossa maneira de ser, agir e pensar do que a gente mesmo dá conta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.